Ipe, Caroquipe, Tapuza, Cucamimino, professor Ucana, ai, Mazurucana. Boa tarde a todos os nossos povo Cocama, professores, caciques. Então, hoje vamos trabalhar um assunto sobre o nome Cocama, que nós falamos em Cocama, na nossa língua Tira, né? O tio Eládio contando para nós numa reunião recentemente que o povo Cocama nunca usou o nome de animais na sua cultura, não tem na nossa cosmovisão. E conversando com os nossos médicos tradicionais, a gente vê que não tem o nome de animais na nossa cultura. Por exemplo, o Vicente Samiz é um grande pajé que viveu há muito tempos atrás, acho que tem. O povo relata muito ele, que viveu mais de 200 anos em Sapotal. O seu nome era Vicente de Sâmia, né? Hoje ele é uma cobra grande e incorpora nos médicos tradicionais. E se ele tem muitos anos, por que até hoje ele continua sendo Vicente? Por que não chamou o nome dele de indígena, né? E aí o tio Ládio vem contando que ele pode fazer depois um áudio explicativo, né? Que essa situação começou em Sapotal, quando tinha uma freira chamada Irmã Felicidade, que ela queria mudar o nome do povo campo porque precisava de um projeto e dizia: vocês não tem nome de animal, vamos colocar, um vai ser Tapira, outro vai ser Atauara, e botou o nome de animais nas pessoas, né? Para ganhar esse projeto, e ganhou o projeto. De fato, eu não sei se executou na comunidade. Mas aí, sendo que não era na nossa cultura. A nossa cultura Cocama, o nome é uma coisa muito perigosa da medicina, né? Porque se você não tiver amuletos, arcanas, proteções espirituais na medicina milenar, né? Você pode ser uma pessoa que corre risco todo dia de um ataque espiritual, de um ataque de outro pajé, de um bruxo, né? Dessas pessoas que trabalham fazendo a maldade, né? Então, a gente viu que houve uma mudança na cultura a partir disso aí, porque muitos que foram para Manaus levaram isso como uma verdade, ou que nasceram dos filhos que foram trocados aí. Sendo que não é. A gente vendo o Sapotal antigamente era Antônio, que era Antônio, Piro, que era Pedro, Ruca, que era Lucas, Mateus era Matire, André, Antire, né? Guilherme era Uirime, Miguel Mihiri, e assim foi. A gente pesquisando o material do Peru, a gente consegue encontrar a mesma coisa aqui, ó, nesse material aqui, ó. Fala José, né? Cutsé, Yatsipa, Pequara, Urapo, Sacamutakawa, né? Tá falando que José fechou o caminho com paus cruzados. Então a gente vê aqui o nome, ó, tá mesmo igual o Cocamo do Brasil. Isso aqui é um dicionário dos peruanos, né? Que fala que José é Cutsé, assim como antigamente falava em Sapotal. A gente encontra outro material aqui também lá do Peru também, ó, que fala que Miguel é Mihiri, o nome dele, e Cate é Cate mesmo. Então você vê que eles também lá no Peru não usam o nome de animais, né? Então veio como qualquer mundo do Brasil usavam, porque é muito perigoso pelo seu nome alguém fazer uma maldade, né? A gente viu aí que no passado os Cocama, na nossa cultura milenar, os médicos tradicionais, os pajé, quando tinham um filho não tinha nome, ou seja, todos levavam um nome, todos recebiam o nome nação, e essa pessoa ficava sem nome, chamava de Tirima, que era sem nome, né? Esse era o nome dele, Tirima, mas quando alguém fosse fazer alguma maldade, algum feitiço, não pegava, porque a palavra era sem nome. Então, vou fazer maldade por sem nome, nunca dava certo, nunca alguém fazia mal, ou seja, esse pajé era um pajé muito poderoso. Então existiu muito Tirimas na nossa vida Cocama. O último aqui em Tabatinga, já bem antigo, foi o seu Mauro, né, o Maurício, né, a gente teve que registrar ele era um Tirima. Quando um Tirima morre, ele vai para o mato para virar uma onça, e nesse caso ele já tinha família, não queria mais, ele queria ter seus direitos, né, então a gente teve que quebrar um pouquinho a tradição. E lá em São Paulo nós temos um professor também chamado Tirima, mas ele tem o nome de Jair, ou seja, ele não continuou na medicina tradicional, teve que colocar, os pais colocaram o nome de Jair, até verdade ele é da descendência dos patriarcas caciques gerais, filho de Antônio Samias, né? E ele mudou, o nome dele foi colocado o nome Jair nele, mas não trabalhou na medicina tradicional, né? Porque os que trabalhavam na medicina tradicional de criança, que eram treinados, eles não podiam receber nenhum nome, porque eles eram pessoas que curavam os Cocama, curavam os pajé quando o pajé estava ferido, porque todo mundo tem nome, pelo nome a pessoa fica vulnerável, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer. Quando eu ver alguém falar que o nome dele é o nome de animal, corrigir, explicar que foi em época, na década de 80, né, meados de 80, que isso entrou no nome de Cocama. A cultura Cocama não usa o nome de animais no seu nome, é o nome próprio, porque nós somos um povo muito antigo, assim como tem Miguel nos outros povos, nós temos Mihiri, que é equivalente a Miguel do nosso povo, Pedro, Piro, tá? Então que fica esse recado para vocês aí, para entender como que funciona a nossa
cosmovisão, nossa cultura, nossa tradição. Meu nome é Ednei Cunha Samias, Tatira Iai Etnei, Tananta Tissamia. Tananta e Tissamia são meus dois clãs, porque de pai e de mãe. E se você não tem, você passa a ter uma nação ou duas nações se for de pai, de mãe e Cocama, né? Mas todos têm nome como assim, se for João, seu nome é Kuan, então você precisa enviar, se você não sabe a tradução do seu nome, enviar para a gente que nós vamos traduzir o seu nome. Se você não tem um protocolo que reconheça o seu sobrenome, a gente encaminha para você encontrar o sobrenome, ou nós podemos fazer a tradução para você entender melhor o nome Cocama, tá bom? Ao Itaípe, obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.